Exato. Agora, deputado, e o Ciro? O Ciro Gomes, o senhor acha que há a possibilidade do Ciro se aproximar? Como o senhor está vendo a atuação do Ciro nessa questão do combate ao bolsonarismo e da união das forças de oposição ao bolsonarismo? Thales, o Ciro, ele tem excelentes propostas, é extremamente preparado. Eu falei com ele, a gente falou algumas vezes. Da última vez que eu falei com ele, eu tomei a iniciativa de falar, liguei para ele disse que me retornaria logo em seguida para a gente marcar um encontro e não marcou esse encontro até hoje. Depois eu vi ontem que ele deu uma entrevista, uma coletiva, onde ele mencionou que não foi possível encontrar, mas que ele está à disposição e etc. Na minha análise, o que o Ciro erra é o seguinte: quando você minimiza, quando você coloca, e eu sempre disse o seguinte, Bolsonaro e Lula, falei isso em várias entrevistas minhas, e não tem incoerência, são farinhas do mesmo saco no sentido programático. O que eu queria dizer ali era que nenhum dos dois estavam se propondo, de fato, a enfrentar, por exemplo, o sistema financeiro no nosso país. Agora, em relação ao papel que exerce na democracia, não tem como você colocar Lula e Bolsonaro no mesmo saco, no mesmo balaio, vamos dizer assim. E Ciro erra a mão quando faz isso, quando ele coloca Bolsonaro e Lula como 6 e meia dúzia. E existe uma diferença gigantesca entre ambos, e eu acho que ele ainda não teve a grandeza de perceber o momento que o nosso país está atravessando na história. Acho que ele está enxergando o momento presente, o amanhã, a sede, né? Está numa vontade louca de vencer as eleições, o que é legítimo para alguém que já está na quarta disputa eleitoral, que sabe que tem uma capacidade gigantesca, que sabe que está preparado. É legítima essa vontade de vencer, mas deixa de ser legítima quando você coloca essa vontade à frente da defesa da democracia no nosso país. Então, na minha visão, ele erra a mão quando coloca Lula e Bolsonaro no mesmo patamar em relação à importância da defesa da democracia no nosso país. O senhor acha que isso que está prejudicando ele de subir nas intenções de voto, Janones, isso pesa para o eleitor? Ele está colocando os dois no mesmo nível? Fabíola, como eu disse aqui, vou repetir, o povo não é bobo. A gente tem uma mania de, às vezes, querer negar a realidade. Né? Todas as vezes que eu ia dar alguma entrevista, alguém me perguntava sobre, Janones, quem você vai apoiar no segundo turno se você não estiver no segundo turno? E eu sempre respondia claramente, eu vou estar do lado oposto de Jair Bolsonaro e etc. Quando eu saía da entrevista, os marqueteiros vinham, o pessoal que trabalha com marketing, que eu na verdade, quase que 99% do que eu faço é instintivo e espontâneo, mas tem algumas pessoas ao redor que tentam, né, te dar um direcionamento. Eles me puxavam a orelha e falavam assim, você não pode dizer isso, você tem que dizer que você vai estar no segundo turno de qualquer maneira. E eu falo, gente, o povo não é bobo, não adianta a gente ficar negando a realidade, eles estão vendo os meus números, eu sou pé no chão, eu não sou negacionista. É exatamente o que o Ciro faz. Ele tenta convencer as pessoas de que Lula e Bolsonaro estão são farinha do mesmo saco, no sentido de representar um perigo à democracia, por exemplo. As pessoas estão vendo que isso não é verdade. Não é porque o Ciro Gomes vai repetir isso 300 vezes que isso vai se tornar uma verdade. Se o Lula aceitar suas propostas e o senhor fechar com ele, o seu partido vai junto? Entra na coligação? Tudo indica que sim. Eu deixo sempre essa parte. Eu tenho uma relação muito boa no Avante. O nosso presidente nacional, ele respeita a minha independência e eu também respeito ele na questão das articulações, principalmente nos estados. Então, ele quem tem feito essas articulações. Mas a gente teve um diálogo muito direto no último sábado, depois do nosso evento em São Paulo. Então, a tendência é que o caminho que a gente for não vai ter ali o Janones para um lado, o partido para o outro. Seja para manter a candidatura ou para caminhar junto com o ex-presidente Lula, a gente deve ir unido. Isso significa que o senhor vai ser, em Minas Gerais, também a coligação fecha e o senhor vai ser um puxador de voto grande, já que vai ser candidato a deputado. Esse não é o objetivo, mas acaba se tornando um efeito colateral para o partido positivo, caso isso venha a se confirmar nas urnas, né, Thales? Eu tenho toda a humildade, eu sempre digo isso, essa questão de tentar ter X votos, o objetivo sempre é você se eleger, seja com a quantidade de votos que for, mas a gente sabe que há uma tendência natural a uma reeleição, caso eu dispute para deputado federal. Você já está falando como candidato a deputado federal, mas tudo bem, vamos aguardar quinta-feira, às 15h. Deputado André Janones... Eu estou preparado para tudo. Está nas mãos de Lula, A verdade é isso.
Tá Eu nas estou mãos de preparado Lula. para tudo. Tá nas mãos de Isso, Lula, pelo que eu entendi, tá nas mãos dele isso, agora. Ele que nas vai mãos dele.